Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos, Sincomerciários, que completou meio século este ano. Você quer conhecer os desafios do sindicalismo e também a trajetória dessa instituição? Não saia daí porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Recebo hoje no programa o presidente do Sincomerciários, Walter dos Santos. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, senhor Walter. Muito obrigado. O prazer é todo meu, viu? Senhor Walter, nos anos 60, uma série de instituições foram fundadas em Guarulhos. Por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos, a ACE Guarulhos e os Sincomerciários, A gente gostaria de saber o que levou à fundação dos Sincomerciários, que parece que houve uma profusão de fundação de instituições sindicais, inclusive, e patronais, O que levou à fundação dos Sincomerciários? Ora, do nosso lado, o nosso nasceu por causa da necessidade de uma regulamentação do horário do comércio. O comércio naquele tempo funcionava desregradamente, embora existisse lei, mas não tinha quem fiscalizasse. E como não tinha um sindicato representativo da categoria, ficava mais difícil de se cumprir a lei. Ficava do jeito que o diabo gosta, entendeu? Falando português correto, o patrão fazia o que queria. Isto em 61, 62. Com a ascensão de João Goulart, à presidência da República, ele incentivou o sindicalismo para que coibisse essas falcatruas. E ele era realmente favorável aos trabalhadores. Ele já tinha sido ministro da Justiça, do Trabalho, e foi eleito, aliás, naquele tempo separava os votos, Ele foi eleito com mais votos do que o Jânio Quadros. E o Jânio Quadros era uma unanimidade naquele tempo. E ele foi eleito com mais votos do que o Jânio Quadros. Então ele incentivava a formação de sindicatos e incentivava que os trabalhadores fossem representados. Então, na verdade, essa criação de instituições aconteceu também pelo apoio do presidente na época, o João Goulart. Esse é um fator muito interessante, porque em 1964, que foi aí a fundação dos Sincomerciários, está fazendo 50 anos esse ano, foi um momento também do golpe militar. Certo. Eu sei que o senhor ingressou nos Sincomerciários em 1974, mas o senhor pode dar uma ideia para a gente do que como que era desenvolver as atividades sindicais nesse período de repressão? Ora, antes de 64, teve um movimento favorável à criação de sindicatos. O governo era realmente favorável ao sindicalismo. E foi justamente isso que impediu que ele continuasse a governar, entendeu? Porque ele era favorável ao trabalhador. E, historicamente, tudo que é a favor do trabalhador, geralmente ele sofre repressão. Veja, por exemplo, a guerra que tinha terminado em 45, a Guerra Mundial, a primeira coisa que o Hitler fez foi fechar os sindicatos,
não é verdade? E depois que ele partiu para o lado dos judeus, partiu para o outro lado, foi atacando todo mundo. Mas sempre foi uma mania querer perseguir os sindicatos e perseguir os trabalhadores. Porque quem é a favor do trabalhador sempre é contra o patrimônio, o capital, aquela coisa, né? E como que era realmente vocês lutarem pelas questões trabalhistas, pelos direitos trabalhistas, mas ao mesmo tempo tendo controle da ditadura? Como se sair dessa situação e como conseguir realmente ampliar as conquistas trabalhistas? Ora, era um desafio realmente. Depois de 64, começou a fechar sindicatos, caçar, prender e tal, etc. Mas depois do AI-5, aí piorou de vez, que foi em 69, né? Veio o AI-5, aí qualquer um podia prender qualquer um, sem acusação, sem nada. Ele levava e levava preso. Qualquer cidadão podia prender qualquer um. Então você ficava numa assembleia, você estava reivindicando alguma coisa, se você não agradou, você tinha que responder por aquilo. Era só não agradar os patrões, os poderosos da época, que sempre tem, né? E você tinha que responder depois por aquilo. Era uma situação muito difícil. Mas esmorecer jamais, porque, por outro lado, tinha o desafio. Quanto mais eles reprimiam, mais desafiava, entendeu? Era uma coisa assim... Você já viu? Hoje você vê a juventude, eu fico olhando, a gente não era muito diferente, não. Você vê, por exemplo, eu estou vendo hoje, de vez em quando, algum moleque preso, e ele fala para o soldado, para o que prendeu, eu vou te pegar, eu vou sair daqui, você vai pagar. Entendeu? No nosso tempo era o contrário, mas no íntimo a gente pensava mais ou menos, você vai se ferrar também. Porque eu vou sair daqui, eu vou meter mais o pau ainda, aí é que eu vou continuar. Porque o que ele podia fazer? Prender. Quando você está sob a tutela do Estado, aí já é diferente, porque você está preso, mas ele é responsável pela essa guarda. Naquele tempo ele não era responsável, mas ir preso também não era muita diferença, entendeu? É quase que nem você sair na rua hoje, você não está sujeito a assalto. Você é segura hoje? Naquele tempo você era sindicalista, você também não era segura. E o desafio era maior, então você tinha que estar sempre alerta e o desafio era grande e você tinha que vencer, certo? Porque aí era desafiante, era gostoso, estou falando sério, era gostoso quando você conseguia driblar, a polícia te chama para você prestar depoimento, quando você saía dali, fala, consegui tapear o cara. Para isso a gente era do comércio, entendeu? Comércio você tem que ter argumentos, senão você não consegue vender a tua mercadoria. Nós somos comerciário. Comerciário, você tem que falar que a blusa está bonita, que o sapato fez bem. Você não vai vender sapato, você vai vender conforto para os pés. Você vai vender as coisas, necessidade, evitar de pisar num prego, coisas assim. Entendeu? Então você vai falar para a pessoa. E outra, todo mundo usa sapato, você vai andar descalço. Então você tem que arrumar argumentos. E nessas coisas a gente tinha que ter argumentos também para poder sobreviver. Entendeu? O senhor chegou a passar por uma situação dessa, de ser preso? Bastante. Não, preso não. Acontece o seguinte, que a gente tinha sempre costa quente, sempre tinha um soldado, tinha um coronel, sempre tinha a federação, advogados, então você sempre tinha aquilo ali. A única coisa que tinha é prestar depoimento toda hora. Ela vinha aquela coisa e você vai lá prestar depoimento, entendeu? Uma hora eles vinham com aquelas conversinhas mole, que era para perguntar se você, por exemplo, era comunista. Eu nem te conheço, como é que eu vou falar que você é comunista, se não é? Então, mas vinha com aquelas coisas, quer dizer, só para perturbar para você estar lá, estar sobre a tutela, para ele estar te fiscalizando e ver o que você está pensando, certo? E você fala o que você não está pensando, mas vai falar, é o que ele quer ouvir, você fala, entendeu? Então, mas fala do teu jeito, não do jeito que ele acusar alguém, entendeu? Foi diferente, mas foi difícil, eu te falo a verdade, foi desafiante e gostoso. Vamos voltar um pouquinho na época da fundação dos Sem Comerciários. Naquele momento, como que era o comércio de Guarulhos? Porque hoje a gente vê, né, Dom Pedro II, Calçadão, uma série de lojas, comércio na Vila Galvão, na Timóteo Penteado, enfim, o comércio está disseminado em vários pontos da cidade, mas naquela época, como que era a estrutura do comércio guarulhense? Pior. Era muito pior. Porque Guarulhos, tradicionalmente, já comprava na Penha. Certo? Guarulhos nunca foi de comércio. Ele era... Tinha uns heróis. Por exemplo, você via Casa Poli, Casas Pernambucana,
né? Que era a única, que você muitas vezes viaja para o interior, naquele tempo você viajava para os matos, você via nas porteiras, Casa Pernambucana era que nem puxa-saco, tinha tudo quanto é lugar, entendeu? E então tinha Pernambucana, tinha Casa Poli, tinha alguns heróis, mas a maioria era pequena, de família, coisas mínimas, de 1 ou 2 funcionários, e sem registro, né? Isso que é o que mais pegava. Quando tinha 2 funcionários ou 3, você acha que o cara tinha livro? Não tinha nada, era uma coisa nova, entendeu? As leis trabalhistas foi criado em 32 com Getúlio e ninguém respeitava muito aquilo. Aliás, eles acreditavam que aquilo não ia para frente, entendeu? Era só para inglês ver, não era para funcionar. E quando vinha sindicato exigindo que se cumprisse a lei, então era subversivo, era um monte de coisa, era comunista, era... Aliás, se puser outros adjetivos também, valia a mesma coisa, entendeu? O senhor falou assim que uma das reivindicações que inclusive fez com que o sindicato fosse criado foi a questão do horário de trabalho, né? Além dessa reivindicação, quais eram as outras demandas da categoria? Registro, obediência às leis. Por exemplo, o registro. Se você não tem um registro na carteira, você não tinha direito à estabilidade, que naquele tempo tinha estabilidade no emprego, com 10 anos e tal. Lógico que você nunca chegava aos 10 anos, mas e daí? Aí você entrava na justiça e subentendia que foi mandado embora porque obstou a completar a estabilidade. Então era uma coisa que dava para a gente se virar. Mas e quando não registra? Certo? Não tem registro, não sabe nada. Então, a Justiça do Trabalho também era meio difícil de tocar, foi melhorando naquele tempo. Mas depois de 45, o Dutra já deu uma quebrada de novo, né? Porque o Dutra já veio para acabar, já era general também, né? Então já veio para quebrar a estrutura sindical, entendeu? E depois de 50, Getúlio tentou restaurar de novo, aí vieram em 54, aí acabaram, ele foi suicidado, né? Em 54 ele não se suicidou, foi suicidado. Pode ver aí que um dia vão confessar que ele foi suicidado. Aí acabou, entendeu? Depois entrou o Juscelino, que foi um ano bom, tal, não sei o quê. Depois veio João Goulart, que foi ministro, ajudou. E depois veio a ditadura para acabar com tudo, com todos os direitos trabalhistas. Mas o desafio valeu a pena, entendeu? Nós lutamos, nós conseguimos depois registrar, depois da fundação do sindicato, e além do mais outra. Eu comecei depois, né, no sindicalismo, aqui em Guarulhos, mas eu era ligado, eu fui metalúrgico antes, né, e eu já era dos sindicatos metalúrgicos, eu era torneiro mecânico também. Depois, mas não gostava de ficar dentro de uma fábrica fechada e tal, que eu sempre fui vendedor de rua e tal, essas coisas. Aí eu preferi mudar de profissão, aí eu fui ser comerciário. Comerciário, a primeira coisa que eu fiz, eu entrei de sócio. Comecei a entrar, já entrei de sócio do sindicato. E o Sindicato de São Paulo oferecia muitas coisas. Refeitório no Sesc, ali na Rua do Carmo, atendimento, já tinha hospital, já fazia casas naquele tempo, tinha o IAPTEC dos comerciários. Nós, lá na Moca, ali na Rua Porto Feliz e outras adjacências ali, fez cada sobrada, coisas lindas. Naquele tempo já construía casa para os trabalhadores. Isto em 60 e cacetada, entendeu? E então eu me interessei, falei, não, vamos participar disso. Chega em Guarulhos, não tem nada, porque era incipiente, era um sindicato que nasceu e a ditadura sufocou. Nem a carta sindical, quando eu comecei a ir atrás, nem carta sindical não foram nem buscar. Fundou o sindicato, mas largou para lá, porque quem vai buscar a carta lá, esses caras já ficavam filmando, né? Vamos filmar quem é que vem buscar para ir atrás do cara, entendeu? Então o senhor começou o seu movimento, sua atuação no sindicato em São Paulo e veio para Guarulhos. Isso. O senhor é guarulhense ou não? Não. Eu sou do interior. Eu nasci em São José do Preto, nada, região. Nasci em Tanabi e fui criado em Votuporanga, entendeu? Depois aí nós viemos para São Paulo em 59, entendeu? Aí fui ser metalúrgico. Certo? Aí aprendi a profissão. Naquele tempo meu irmão também tinha estudado no Senai em Campinas, 3 anos.
Então nós viemos para São Paulo porque já tinha gente com profissão e tal, e eu fui ser metalúrgico também. E veio para Guarulhos quando? Eu mudei para Guarulhos em 73. Eu já trabalhava na Pernambucana, trabalhei quase 8 anos, né? Comecei em 64, 65, eu não lembro mais, porque depois já aposentei, o NPS levou a carteira, não deu para recordar, entendeu? E trabalhei na Pernambucana, eu lembro que eu saí em 73, né, da Pernambucana. E depois fui para a Senap, revenda Ford em Guarulhos, e fiquei até aposentar. Depois que eu fui me licenciar para o sindicato, que eu trabalhava, entendeu? Eu era presidente do sindicato, mas eu trabalhava, não era licenciado. Muito bem. Bom, a gente vai fazer uma pausa para o intervalo e no segundo bloco... foi rápido, né? No segundo bloco a gente continua falando sobre os sincomerciários, sobre os desafios do sindicalismo hoje no Brasil. Então você que está acompanhando o nosso programa, não saia daí. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15 para as 2 da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o presidente dos Sincomerciários, Walter dos Santos. Walter, a gente falou um pouquinho sobre o comércio na época da fundação do sindicato. Como que você avalia o comércio guarulhense hoje, né? Em termos de diversificação de lojas, de produtos? Ele consegue reter a pessoa que mora e trabalha aqui em Guarulhos? Consegue, mas tem muita coisa ainda a melhorar. Por exemplo, a classe A não consegue comprar nada em Guarulhos, não acha. É muito difícil achar alguma coisa de grife, por exemplo, em Guarulhos. Então tem que ir para São Paulo ainda. Isso é uma coisa ridícula, não é verdade? Que Guarulhos, com tantos anos, e o comércio agora... Hoje, por exemplo, o que mais ajuda o comércio, o que mais fortalece o comércio de Guarulhos é o trânsito. Você não acredita, mas é o trânsito. Porque para você ir para São Paulo, você gasta 2 horas e pouco, para voltar mais 3 horas e pouco. Então, quando você olha, você gastou praticamente o dia, nem sempre comprou, nem sempre achou, porque não deu tempo. Então, acaba ficando no comércio de Guarulhos. Aí melhorou. Eu tenho uns dados do CAGED publicados no começo desse ano e os últimos dados mensais são de março. Aqui, em janeiro, houve uma diferença entre o número de admissões e demissões, ou seja, houve mais demissões, mais 1.021 demissões, fevereiro 319 e março houve 20 demissões a mais que contratações, né? Como que você avalia o momento do comércio aqui da cidade? Esses números refletem uma normalidade ou não? Não, reflete uma normalidade. Acontece o seguinte, hoje ninguém quer ser comerciário. Essa é a verdade, porque trabalhar no comércio é estafante e não é nada gratificante. Antigamente você trabalhar no comércio, você tinha prazer, porque você está lidando com o público, dá satisfação, dá prazer, porque você está conversando com as pessoas, entendeu? Está sendo útil à sociedade, útil à loja. Hoje você é um escravo, porque você trabalha muito, ganha-se muito pouco e os patrões acham que paga muito, entendeu? Para eles qualquer coisa sempre é muito. Não importa quanto você ganha, eles sempre acham que está pagando mais do que a gente vale. E qual que é o salário médio de um comerciário? Está na faixa de 1.000 e cacetada. Ora, teve tempo no tempo da repressão, que o salário mínimo, tinha vezes que o comerciário, com aquela inflação que tinha, o salário mínimo passava o salário do comerciário. Não, quem vai querer ser comerciário? Então hoje, por exemplo, você olha... Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que nas lojas, o que tem mais é gente insatisfeita e pedindo demissão. Nas lojas, nos mercados, entendeu? Então eles estão insatisfeitos tanto. Outra coisa, você quer ver uma coisa? Faz uma pesquisa com qualquer amigo teu. Você fala assim, ele está desempregado, vamos supor. Me arruma um emprego. Você fala, eu vou arrumar para você no comércio. Não, no comércio não.
Ele já te tampa na hora. Não, você pode me arrumar qualquer emprego, mas na escravidão, estou fora. Entendeu? Para mim, tem um monte de amigos que vêm, Walter, estou com meu filho, eu precisava que ele começasse a trabalhar. Olha, só que eu vou arrumar para ele no comércio. Não, Walter, no comércio não. Eu falei, pô, mas eu represento o comércio. Não tem outro lugar. Entendeu? Eu vou pôr no comércio. Não, se é no comércio, você esquece. Tchau, um abraço. Mas muita gente começa a trabalhar, né? Tem a sua primeira experiência no comércio. Ainda hoje é comum, né? Querida, você tem razão. Esse tempo foi muito bonito. No tempo da brilhantina, né? Isso foi muito romântico até. Você gostava de trabalhar? Veja só, um jovem, por exemplo, ele gostava de trabalhar numa loja, porque ele ficava olhando as menininhas, passando na rua, paquerando e tal, etc. E ele estava ali na vitrine, estava em evidência. Era bom trabalhar no comércio. Era geralmente o primeiro emprego, era a porta de entrada para a carreira, tal, etc. Hoje já começa assim, ele tem que trabalhar, só pode trabalhar depois de 16. Com 16 ele está na idade do exército, não se pega o jovem. Quando ele passa a idade do exército, ele começa com 18 anos. Aí ele tem que ter experiência. Experiência aonde? Aonde? Como, se ele nunca trabalhou? Nunca foi dada essa oportunidade para ele, entendeu? Então, é impossível. Aí depois você tem que pegar uma pessoa já estabilizada, na hora de casar, para ganhar um salário desse, não tem quem aguenta. Não tem quem suporta, entendeu? Quem vai sustentar uma família, você vê a lei do salário mínimo na Constituição, diz lá que é suficiente para moradia, para condução, saúde, educação. Ô minha filha, qualquer coisa dessas, qualquer tópico desse que você pegar, o salário teu já não deu. Qualquer um. Não estou falando de educação, muitas vezes até a condição já te come o salário. Até a condição. E qual que é o perfil do comerciário hoje? Ora, hoje é um perfil, estou falando sério, antigamente era um perfil de gente feliz. Hoje o que eu sinto é de gente problemáticas. Você veja só, outro dia na Casa Bahia, nós fizemos um novo acordo com a Casa Bahia, porque na Casa Bahia tinha 56 comerciários afastados para tratamento psiquiátrico. Por quê? O que na verdade tem de diferente que está fazendo com que os comerciários eles se sintam tão pressionados? Angustiado. Acontece o seguinte, ganhava-se um salário razoável, certo? Aí vai pondo comissão, põe cotas. Hoje, por exemplo, um comerciário que está trabalhando em umas lojas dessa, ele tem que vender crediário, ele tem que vender extensão de garantia, certo? Você compra uma geladeira, a geladeira tem garantia, mas você tem que vender a extensão da garantia. Então você está vendendo um monte de coisa que não é comércio, não é uma mercadoria. Você está vendendo uns embutidos que não vai edificar, e você não engoliu essa ideia de que você sente que você está tapeando o cliente. E isso não é da categoria comerciária. Ele nasceu para ser agradável, para agradar o cliente e vender aquilo que ele quer e saber aconselhar, porque ele era assim, era um professor. Você entrava, não sabia direito o que você queria, mas ele ia te mostrar, de acordo com as suas necessidades, o que você queria. Hoje não. Hoje ele tem que cumprir cotas. E quando vê que você está cumprindo cotas, ainda tem mais outras coisas. Que é, todo dia você faz mais uma lei, daí aos dias o patrão faz uma contra-lei. Entendeu? Por exemplo, a hora que ele está fechando o objetivo, que ele vai ganhar mais uma comissão, um plus a mais na comissão, eles cortam, não deixam entrar mais venda naquele mês. Fica para o próximo mês. Entendeu? E assim vai indo. Principalmente Casas Bahia. Certo? Eu falo porque eu não tenho medo, que isso é real, entendeu? Todo mundo que trabalha na Casa Bahia, vou falar para você, se você for na Casa Bahia e falar para o dono, por que você não manda todo mundo embora e indeniza? Não fica um. Nem ele, nem o cara que você falou, que era o chefe da RH, ou o dono, ele não vai ficar. Ele vai aproveitar e sair também. Entendeu? Não fica ninguém. Nesse contexto, quais são as principais reivindicações do sindicato? Melhores condições de vida, e a gente vai fazendo. Por exemplo, uma das coisas, ele precisa fechar a cota. Então não adianta nada eu limitar o horário dele, porque ele quer fechar a cota, tem um objetivo, para ganhar uma merreca também.
Entendeu? Porque depois baixa a comissão, aí tem a irredutibilidade do salário, você tem que entrar com processo. Mas a maioria está em tempo de aposentadoria e tal, etc., vai acabar se aposentando com a merreca, entendeu? Isso para o governo também interessa, porque depois não quer pagar aposentadoria boa. Então, se abaixar a comissão dele no fim, que ele se aposenta com aquelas merrequinhas, aí interessa. Porque também se um cara aposentar com salário bom, não interessa nem para o governo, para ninguém. Entendeu? Então, prefere que ele morra logo. Por isso que está essa saúde do jeito que está o país. Entendeu? Quer ver se o aposentado vai logo para parar de receber. Bom, um dos temas também que o sindicato se posicionou, pelo menos eu tenho acompanhado algumas publicações do sindicato, o sindicato é contra a terceirização e a gente queria saber até que ponto o setor de comércio é afetado pela terceirização. Simples, querida. Antes de 64, a gente brigava para registrar os caras. Não era isso que eu comecei a história aqui? Antes de 64, a gente começou a formar sindicato para poder registrar o comerciário, registrar o trabalhador e tal, o reconhecimento do vínculo empregatício, que eram as garantias que ele teria. Ora, uma terceirização é a precarização de novo, voltar ao tempo da caverna. Entendeu? Só falta dar um tacape, dar um arco e flecha para o cara voltar a se defender contra as intempéries da vida. Porque vai voltar ao tempo das cavernas. Isso, você me desculpa falar, eu vejo de vez em quando alguém se metendo a ser esperto e falar essas besteiras, essas bobagens, entendeu? Aí ainda tem gente, lógico que interessa a classe patronal, lógico que interessa aos poderosos, principalmente, eu vou falar uma coisa para você, principalmente as multinacionais, que é um câncer nesse país. Aliás, a Revolução de 64, a grande revolução, né, a redentora que veio aí, foi patrocinada por quem? Pelos americanos, certo? Olha, vamos fazer, é os americanos que mandavam tudo aqui, tal, e vamos fazendo. E até hoje, aqui é quintal deles, aqui faz o que eles querem, não que o trabalhador precisa, não que... Olha, já eles estão prendendo de novo o sindicalista. Mas no caso da terceirização, porque a gente sempre enxerga o comércio como... Claro, existem grandes varejistas, né? O senhor citou pelo menos um deles, mas a gente sempre enxerga o comércio como as lojas com 3, 4, 5 funcionários. Como que entra a terceirização nesse contexto, né, tão restrito? Fácil. Não registra. Está terceirizado, acabou. É a precarização, não é terceirização. Aí virou precário. Jogou tudo de novo no fundo do poço, tudo que foi conquistado vai por água abaixo. Entendeu? E eu acho que eu fico admirado de ver certas pessoas que ainda falam, não, mas a terceirização é uma boa coisa. Meu Deus do céu. Olha, só falto lembrar que certas pessoas acham que o capeta que é o santo e Deus é o errado. Mas nesse caso, os trabalhadores, eles têm vínculo com outras empresas ou não? Eles são contratados como autônomos? Geralmente como autônomo, entendeu? Você quer ver uma coisa? Eu vou economizar. Aqui a Dufre, do aeroporto, certo? Chegou um tempo, em vez de contratar os trabalhadores e tal, para carregar mercadoria, aqueles tal, começou a contratar chapa na beira da Dutra, certo? Contratou chapas. Aí o que aconteceu? Esse chapa começou a roubar mercadoria, lógico, né? Lógico, chapa não tem vínculo, não tem registro. Via aqueles relógios bonitão lá, passava uma mão no pacote e levava. Aí o que aconteceu? Começaram a fazer revista em todos os funcionários. Aí teve que o sindicato agir. Pô, não é isso. É que vocês não contratam gente decente, certo? Não que eu estou metendo pau no chapa, mas o chapa não tem vínculo, não tem nada, ele vai fazer o que ele quer. Só explica para o nosso telespectador o que é chapa. Chapa é esse pessoal que fica na beira da Dutra para descarregar a mercadoria, para ajudar o caminhoneiro, para orientar o caminhoneiro, assaltar o caminhoneiro, é por aí. Entendeu? Aquele pessoal que fica... Lógico que não é todos os chapas. Tem gente que é honesta, que está ali para trabalhar, para ganhar o dinheiro. Essas são as exceções, certo? Mas a maioria que você vê é rolo. Aí depois, como é que nós vamos fazer agora? Pô, que isso? Vocês estão voltando ao tempo da caverna, vai se ferrar. E deu um desfalque danado para a Dufre, entendeu? A gente falou bastante sobre, né,
as proteções trabalhistas. Na sua opinião, a CLT, ela atende às demandas do trabalhador? Ela precisaria ser atualizada, modificada? Como que o senhor avalia a CLT aplicada hoje? Querida, a CLT é quase que nem a Bíblia. A Bíblia tem 2000 anos. A CLT está ótima, está espetacular, só precisa ser cumprida, respeitada. Não precisa melhorar nada, não tem nada que fazer. Esses demagogos, quem fala é a mídia para vender mais coisas e tal, etc. Não precisa nada, não precisa melhorar, precisa ser respeitada, precisa ter fiscalização. Aliás, você vai procurar fiscalização do trabalho e vê se acha. Precarizou também, o governo acabou com o Ministério do Trabalho, entendeu? Aliás, o que eles põem lá é gente para roubar, para fazer, e põe na mídia depois mostrar a desmoralização que ficou aquilo, entendeu? Outra coisa, põe lá no Ministério gente para formar sindicato, então forma sindicato assim nas esquinas, em tudo quanto é coisa, para depois só ficar, sindicato virou agora um comércio, virou um negócio, e tanto que... Lógico, eu concordo que tem gente que vai aproveitar, porque foi feito isso. Maquiavel já explicava isso, entendeu? Não é agora, não. Dividir para poder dominar. Então eles ficam criando um jeito de dividir o sindicalismo para poder dominar, a mídia dominar. Aliás, tem uma lei do Sandro Mabel, certo? Lá de Goiás, que é para acabar com todos os direitos trabalhistas. Certo? A lei PEC 330. Da terceirização. Terceirização. Está lá para acabar com tudo, entendeu? Minha filha, olha, eu vou falar, e o Lula, que nós fizemos de tudo, não tirou. Está lá a PEC até hoje. Não foi votada porque a pressão é grande, tal, etc., mas ninguém tirou. Está lá. E de repente, se deixar, ainda tem um monte de Jesus Cristo que aparece aí, que nem aqueles novos Cristos que está aparecendo por aí. Aparece o Salvador da Pátria, tal, não sei o quê. A terceirização é a melhor coisa. O sindicalismo já não presta mais, não sei o quê. A lei trabalhista está superada. Lógico que está superada. Os caras querem liberdade, certo? Eles querem que você ponha a raposa para tomar conta do galinheiro. Então fica essa mensagem aí sobre a importância de realmente fazer com que a CLT seja cumprida. Respeitada. Muito obrigada pela sua participação no Ponto de Vista, senhor Walter Santos. Muito obrigado. Disponha. O dia que precisar, estou aos ordens, viu? Eu conversei com o presidente do Sim Comerciários, Walter dos Santos, e eu agradeço a sua audiência. Lembrando que a gente tem um encontro marcado na próxima quarta-feira, às 2:15 da tarde, em mais uma edição inédita do Ponto de Vista aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.